Fala galera, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo e você é uma pessoa que tem uma meta a longo prazo ou que você quer se tornar independente, tá? Em inglês e quer falar inglês bem, também se você tiver uma percepção um pouco mais metódica do idioma, right? Você gosta de processo para poder entender como algo é formado e você só precisa de repetição em cima disso e você sabe que você dá bem nesse, essa aula é exatamente para ti, tá? Esse perfil de aluno é muito legal entender quais são as estruturas e quais são as mais importantes para focar inicialmente, ok? Então, se você é esse perfil de aluno, preste atenção, let's go. Temos 12, tá? Tempos verbais principais, tá? Não vou contar os verbos modais, ok? Algumas pessoas usam verbos modais para falar como se fossem tempos verbais, mas também, right? Vamos falar especificamente dos 12 que vão ajudar você a já ser muito independente em vários aspectos, se você dominar todos eles. Primeiros 4, na minha opinião, mais importantes são claro, Simple Present. Com ele, você vai poder fazer quase tudo quando se trata do que você faz, falar dos outros, vai falar, né, fazer fofoquinha sobre as pessoas. O Simple Present vai te ajudar a fazer isso. Falar sobre afirmações, coisa que tu quer, coisa que tu, né, que tu almeja, né, falar dos seus sonhos, né? Falar desse tipo de coisa. O Simple Present vai te ajudar a falar tudo isso, tá? Vamos lá. E temos, claro, temos também o Simple Past. Simple Past, ele fala da mesma coisa, só que no passado, ok? De alguma forma. Então é legal para você contar histórias especificamente narradas no passado. Te ajuda a falar sobre o que aconteceu em um momento específico, né? Falar daquela festa que foi na semana passada, falar do que o fulano fez quando fulano tal, sabe assim? Falar aquela fofoquinha que falei, né? Que você falaria no Simple Present, né? O que a outra pessoa faz sempre, o que o outro faz sempre, e falar de outras pessoas, da rotina de outras pessoas também, mas o Simple Past vai te ajudar a fazer a mesma coisa no passado, né? Falar do que a pessoa fez, do que ela já fez, do que o fulano fez depois disso, do que esse cano fez, enfim, né? Então, esse tipo de coisa te ajuda a ter conversas, tá? Com pessoas nesse nível assim, ou até criativamente muito mais, tá? Mas é por aí, tá? Te ajuda meio que se locomover, fazer pedidos, né? Ficar tranquilo nesse sentido. Esses dois, tá? Se você conseguir fazer esses dois bem, você pode ficar tranquilo nesse sentido. Agora, vamos lá, vamos falar para o futuro. O futuro também é muito interessante. E para isso, eu sugiro, se você está querendo falar com pessoas, que você veja o present continuous e gonna, ok? Vou colocar gonna como mais um, tá? Mas present continuous e gonna para futuro. Por que present continuous? Porque ele é super usado, ok? A galera usa o present continuous para futuro o tempo inteiro, para coisas que eles têm na sua agenda, né? Coisas que eles já têm compromisso, e você vai ver em vários outros sentidos também, mas sempre falando sobre o presente ou coisas certeiras no futuro, coisas que vão acontecer, coisas que estão super bem definidas, as pessoas entendem assim, falando no present continuous. E você vai ver muito disso. A pessoa vai falar, por exemplo, na semana que vem eu marquei com meu amigo para sair. Não vai falar, oh, next week I scheduled a trip or I scheduled something with my friend. Não. Eles vão falar, por exemplo, se em português for, na semana que vem eu vou sair com meu amigo pro bowling, pro boliche. Next week, I'm going with my friend. I'm going bowling with my friend. I'm going bowling. Isso é o present continuous e você vai ver isso pra caramba. Então, para você poder compreender, já acelerar aguçar a sua compreensão nesse sentido, e você se acostumar a falar assim, também para falar do futuro, você vai estar ganhando muito mais, tá?
Vamos lá, gonna. Gonna também é uma coisa muito legal. Por quê? Porque ele também trabalha com aquela ideia de intenção, que tu quer, que tu tá afim de fazer, né? Mas não necessariamente que é uma coisa que você já definiu, já decidiu, tá tudo certo. E as pessoas não entendem desse jeito. Eles vão entender o present continuous quando você fala de coisas futuras suas desse jeito. Mas o gonna não. Eles vão entender que não é uma coisa muito firme e tal, mas que tu quer fazer, né? Então é isso. I'm gonna, você tem essa pretensão, essa intenção, tá? Muito menos do que um compromisso. Intenção e compromisso é isso, tá? Mas os dois funcionam muito bem para o futuro. Então, eu diria que esse aqui é um bem legal para você falar. Vamos lá, vamos abordar a pergunta que todo mundo tem quando eu falo sobre essas coisas. Will. Por que a gente não usa will? Galera, will é muito mais utilizado de forma geral, tá? E você pode me corrigir, ou quem quiser pode também debater, eu adoro, acho importante. Mas will é muito mais usado quando você fala de coisas que você normalmente faz em situações específicas. Por exemplo, quando eu falo sobre coisas que eu sempre faço em situações específicas, eu posso falar sobre o que eu normalmente faço no final de ano, né? Normalmente, algumas pessoas, elas têm uma rotina que eles fazem, uma coisa que eles fazem normalmente. Então, eles usam will para esse tipo de coisa. Por exemplo, no final de ano, eu visito a minha, sei lá, a família da minha mulher. No final de ano, eu visito a família da minha mulher, aí, da minha mulher, e aí eu vou para, normalmente, a gente vai para praia, depois a gente vai para, sei lá, pegar berbigão, e depois a gente vai para a casa da avó dela, e depois a gente vai para o aniversário da amiga dela, e não sei o quê, né? Porque tudo normalmente acontece na mesma época, e normalmente a gente faz isso de forma geral. Eu vou falar, at the end of the year, okay, I visit my in-laws, and normally we'll do what we always do. We'll go to the beach. We'll go, I don't know. Normally we'll go to, I don't know, we'll have sushi. We'll go to a restaurant. We'll visit her sister normally, right? E é muito comum você falar disso. E também de decisões, right? Like, I'll do this, I'll do that. Mais de decisões também, right? Falando sobre o que você vai ou não vai fazer. I'll do this and I won't do that. Okay? A galera entende muito mais como uma decisão do que o futuro. Então, eu entendo que muitos livros, eles falam sobre esse tipo de coisa como futuro, e não deixa de ser, mas as pessoas entendem como uma decisão sua, e não uma previsão ou um aviso que você está falando que você vai fazer de fato isso em algum momento no futuro e tá certo. Tá? Para isso, present continuous muito mais, tá? Então, que vem os debates, vamos que vamos. É bom. Tá. Número 4. Número 4, eu acho bem legal aprender o present perfect. Por quê? Porque o present perfect, ele também ajuda você a ampliar o leque do que você pode conversar com alguém e ainda entrar em alguns cargos, especificamente RH. Por quê? Porque o present perfect, ele te ajuda a falar sobre experiências. Quando as pessoas usam o present perfect, eles conseguem dinamizar muito, né, essa relação do presente e passado. Eles conseguem falar, por exemplo, frases que eu acabei de fazer. Não foi que eu fiz ontem, mas que eu acabei de fazer. Aquela ideia que a gente passa em português com acabei de, né? A gente usa o present perfect e uma palavra, não só há uma palavra. Então a gente usa o present perfect. I've just, né? A gente vai falar, por exemplo, eu acabei, vamos colocar aqui. Acabei de, sei lá, eu acabei de ver o fulano. Acabei de ver o fulano ali na esquina, sei lá. I've just seen fulano. Né? Acabei de ver o fulano. I've just seen fulano. Então ele não fala sobre o passado, ele não tem o mesmo valor, sei lá, para você poder falar sobre esse tipo de situação, né, sem, né, gerar ambiguidade. Quando você usa o simple past, você vai gerar ambiguidade quando você fala sobre essas coisas. Tá, outra coisa, ele também fala
sobre experiências. Então é bem legal bom, as pessoas usam muito para falar sobre as suas experiências, né? Falar sobre o que eles já fizeram, o que eles não fizeram. Então, em entrevistas, por exemplo, de emprego, e você é uma pessoa de RH, você tem e o seu cargo envolve você entrevistar as pessoas e você só precisa saber um pouco da sua experiência e não nada muito além disso, sabe? Então, você, de fato, usaria o present perfect, né? Por exemplo, se eu quero perguntar, você já trabalhou com uma equipe? Você já trabalhou com uma equipe sei lá, de 10 pessoas? Have you worked with a team? Você já trabalhou com uma equipe? E aí, você tem uma frase. Você já trabalhou com uma equipe? Então, ele fala sobre... A pergunta é sobre experiência. E o Present Perfect fala da experiência, ok? Nesse sentido, muito, muito nitidamente, tá? E imediatamente você já pode usar esse tipo de estrutura para formular suas perguntas, enfim, para você poder exercitar esse cargo nesse nível, right? E também falar sobre você, as suas experiências, o que você já fez, né? Então é isso. Present Perfect, ele te ajuda a falar sobre as suas experiências. Então, vamos dar uma olhada. Eu acho que essas primeiras 4 são as mais importantes, os mais imediatamente úteis, tá? Simple Present, porque ele fala sobre tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que seus amigos fazem, tudo aquilo que fulano, cicrano, não sei quem também faz. E falando do passado, ajuda você também a falar sobre o seu passado, o que aconteceu em específico momento, contar histórias sobre pessoas, o que o fulano fez para cicrano, o que a fulana fez depois disso, né? E, né, fofocar. Né? Todas essas coisas ajudam a gente a criar laços sociais. Brincadeira, mas é isso, né? E temos o Present Continuous e o Gonna. Present Continuous, eu falei sobre o futuro, mas eu negligenciei a parte mais óbvia, né? Que é falar sobre coisas que tu tá fazendo no momento, né? Tô fazendo isso aqui, tô fazendo aquilo ali. O que você tá fazendo? Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tá? Falar também sobre essas coisas, o Present Continuous, ele faz, obviamente, né? E o present continuous para o futuro é aquela coisa. As pessoas entendem isso quando você usa isso para o futuro. Por exemplo, eu vou sair com fulano, eu vou pro boliche com fulano na sexta, algo que já está marcado, que está tudo certo. I'm going bowling with fulano on Friday. Eu, né, vou fazer isso, tá super definido. Eles entendem assim, e é muito mais comum do que will, tá? Só revisando. Gonna, mais intencional, ok? Não é tão definitivo, é intencional. A galera entende que é a sua intenção. Então, se você usar gonna e você quer dizer gonna, que é só a sua intenção, gonna vai fazer as pessoas te entenderem assim. Present Perfect, sobre experiências, né? E também relativizar bastante ou flexibilizar bastante essa associação do presente com passado, right? Então, você pode falar do que acabou de acontecer, o que rolou agora, né? Ou há alguns minutos, right? Não, isso não. Mas, né? Formas mais relativas e não tão concretas, tipo ontem. E é isso. Ok? É isso, galera. Eu acho que esses são os primeiros 4. Eu vou parar o vídeo agora, porque acho que já deu 3 minutos, tá ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta também, mande para mim. Eu vou ficar super feliz em responder todos vocês, tá? Depois a gente pode fazer os outros, tá? Os outros tempos verbais que também agregam bastante na parte 2 desse vídeo, tá bom? Beijo grande, abraço grande e até a próxima. Bye bye.